Essa pandemia, além de ser uma tragédia em número de vítimas humanas, vai mudar, especialmente quando não tiver a vacina, mas acredito que mesmo após, a forma como nós vamos conduzir não só os nossos negócios, mas atividades em geral. Certamente vai ter um impacto no âmbito do judiciário. Em especial, me parece certo que vai se aprofundar a utilização de mecanismos de videoconferência para que o advogado ou o promotor contatem o juiz e mesmo para a realização de audiências. Via como juiz e depois mesmo como ministro, uma resistência imensa a esses mecanismos de videoconferência. Nós, inclusive, tentamos colocar no projeto de lei anticrime uma ampliação da utilização da videoconferência para evitar o transporte, às vezes, arriscado de presos para os fóruns, para as audiências, mas não conseguimos aprovar por resistência enorme da OAB e por parte de alguns parlamentares. Eu acredito que se fosse hoje, o cenário ia ser completamente diferente. Na perspectiva também dos presídios, isso tem havido aí uma alteração, uma preocupação maior com higiene, com as condições de encarceramento, é algo que não se resolve assim do dia para a noite, mas certamente a pandemia do coronavírus também vai influenciar nesse aspecto específico, principalmente no contato do juiz de execução ou do promotor de execução com os presos, nas visitas dos presos aos seus familiares. Eu lembro que, logo em seguida, o agravamento da pandemia, os presídios estaduais e os presídios federais, nós baixamos normas para interromper as visitas, para tentar evitar a contaminação dos presos, e buscamos aí favorecer a realização de visitas virtuais. Eu acho que esses mecanismos, independentemente do fim da pandemia, da criação da vacina, eles vão ficar, vamos dizer assim, inseridos dentro da nossa prática, e é bom, vai facilitar, inclusive, esse lado mais humano aí do cumprimento da pena, do contato do preso com o familiar. Claro que não é dar um telefone celular ao preso, ou um iPhone ou coisa parecida, assim, permitir que dentro do estabelecimento carcerário ele possa, em uma sala separada, com supervisão, ter contato com seus familiares, sem a necessidade do familiar ter que fazer o deslocamento físico. Isso sem prejuízo do deslocamento físico, quando for possível. Mas a ideia aí é facilitar. E a audiência do futuro, provavelmente, talvez não tenha ninguém, praticamente ninguém na sala de audiência, só o juiz acompanhando as oitivas e realizando as inquirições por mecanismos de videoconferência. Eu acho que essa é uma tendência que vai se aprofundar cada vez mais, especialmente para ouvir testemunhas que às vezes residem em outras comarcas ou para caso de acusado preso. Isso vai ser um ganho de eficiência enorme. Já era, nós já fizemos muito disso na Operação Lava Jato, mas não era a realidade de todos os fóruns, de todos os locais do país. Nós temos aquela cultura de resistência a essas inovações tecnológicas. Então, veio aí um novo mundo, diferente, aprofundando o avanço tecnológico que nós já tínhamos antes, especialmente esses mecanismos de comunicação à distância. Essa é uma previsão certa para o Judiciário e para a Justiça. Certamente haverão outras, nem sempre é possível antevê-las completamente. A primeira reflexão que eu acho que deve ser introduzida no debate sobre as novas formas de organização, digamos assim, do trabalho do judiciário brasileiro, e nisso a advocacia obviamente está inserida, porque nós somos 1.300.000 advogados no Brasil, uma entidade organizada nacionalmente, que é a nossa OAB, com inscrição obrigatória, exame de ordem, estatuto como lei federal, uma série de prerrogativas que estão a serviço da cidadania, e o próprio texto constitucional, no seu artigo 133, coloca a advocacia como indispensável à administração da justiça. Então, nós estamos na composição, uma profissão privada na sua maioria, mas na composição desse sistema de justiça, com esse papel
basicamente de porta-vozes da sociedade. Então, neste papel, né, daquele que é o responsável por levar ao judiciário aquela demanda da população que teve seu direito de alguma forma violada, ou que entendeu, melhor dizendo, que seu direito foi violado, caberá ao judiciário dizer se foi, da nosso lugar, como se diz hoje os mais jovens de fala, é muito difícil termos uma visão idealizada do nosso sistema de justiça, uma visão utópica, distante da realidade, que alguns tentam professar como um sistema extremamente eficiente. Não é verdade. O Brasil tem 78 milhões de processos em tramitação, tem aproximadamente 20 a 30 milhões de processos que vão ser gerados por essa crise. A justiça no Brasil tem um número baixo de juízes pelo índice de 100 mil habitantes, é pouco produtiva, né? Agora, ela vem se transformando, né? Ainda bem, eu quero aqui dizer isso como algo positivo, que os últimos anos foram pautados pela inclusão digital e muita gente resistiu a isso, inclusive internamente na advocacia. Nós defendemos sempre o modelo de modernização. Eu aqui no Rio de Janeiro, quando era presidente, por exemplo, da OAB local, criei salas de atendimento para possibilitar que os advogados mais jovens, mais idosos, que não têm estrutura, pudessem continuar advogando nesse modelo. Agora, nós sabemos que isso ainda é uma transição inacabada. No próprio Rio de Janeiro temos 44% dos processos ainda em meio físico. No Rio Grande do Sul, por exemplo, que é o estado mais atrasado em termos de digitalização, o Tribunal de Justiça tem 85% dos processos em meio físico, o que causa um grande drama à advocacia. Agora, este mundo que está para nascer também é um mundo de oportunidades. Então, nós temos aí um mercado em transformação, um mercado grande, um mercado que estima-se em 50 bilhões de reais por ano, uma série de ramos novos do direito. Quando eu me formei, nós tínhamos 40 ramos do direito num grande escritório. Hoje há escritórios com quase 100 ramos do direito, 100 especialistas diferentes, ou muito mais, 100 especializações diferentes dentro da atuação do escritório. É um mundo também de oportunidade de ensino, estamos cada vez mais próximos, os grandes nomes juristas podem falar ao Brasil inteiro, nós podemos ter uma percepção, o lado positivo de tudo isso, da tecnologia, muito maior desse país continental, das suas diferenças regionais, e também podemos fazer com muito mais proximidade, muito mais detalhe, o acompanhamento de estágios diferentes, como eu fiz agora aqui, sobre Rio Grande do Sul, outros estados que estão com 100% de digitalização, os modelos que vão sendo aprimorados e funcionando vão se nacionalizando, e a tecnologia possibilita isso. Além disso, vai ter que nascer necessariamente uma nova advocacia, uma advocacia que é a nossa, sempre voltada para o litigioso, da lógica das relações políticas, institucionais e jurídicas do Brasil, uma advocacia voltada para o conflito, né, preparada, onde a imagem do advogado é do advogado de litígio, vai ter que ser cada vez mais uma advocacia resolutiva, buscando nos seus próprios escritórios, através da negociação direta, buscar suprir aquela demanda do seu cliente com celeridade. Nós não podemos ter uma posição também de esperar do judiciário brasileiro, que reflete as dificuldades agudas da economia brasileira, a solução de todos os problemas. O judiciário não tem esse poder, o Estado brasileiro não tem esse poder, e cabe a nós, né, na iniciativa privada, também buscarmos formas ditas modernas, novas, inovadoras, de solução dos conflitos e de atender, ou bem atender com diligência aquilo que busca a nossa clientela. Também, em relação ao judiciário, temos que aí sim ter uma posição de firme vigilância para que esses instrumentos de inclusão digital não sejam, como acontece sempre contraditoriamente nessas grandes revoluções da era humana,
também não se transforme em algo prejudicial, ou seja, com a diminuição do contraditório, da ampla defesa, que os instrumentos de tecnologia sejam utilizados facultativamente no início, que a advocacia possa ser treinada, o Ministério Público, o Judiciário, que haja transparência nos números, que não signifique o home office como um afastamento total da sociedade, né? Não é possível justiça sem contato, não é possível justiça sem conhecimento da realidade do outro, não é possível justiça trancado dentro de um apartamento apenas proferindo decisões, né? Não é esse o verdadeiro papel ou o papel primordial da atividade da magistratura, por exemplo. Não é possível advogado que desconheça o contato com os colegas, o contato com o cliente, o contato com o judiciário, o contato com o Ministério Público. Esse modelo não pode ser um modelo de afastamento. Essa transição não pode nos levar rumo a algo pior. Ela tem que nos levar para suprir facultativamente, com compreensão, entendendo que nem todos os estágios possuem tecnologia hoje plena para sua implementação, mas tem que nos levar para um aumento da celeridade, da efetividade, um aprimoramento do Poder Judiciário e não para o seu completo isolamento, como eu acho que às vezes alguns setores imaginam nisso uma oportunidade de, por exemplo, ficar no exterior fazendo seu curso de doutorado e peticionando por meio eletrônico. Não é isso a que se presta um judiciário cidadão, não é isso que se presta uma advocacia cidadã. Possamos continuar trabalhando fortemente neste que é o nosso exercício profissional cotidiano, é a luta diária da OAB e da advocacia brasileira, servindo aos nossos clientes, servindo às nossas bandeiras históricas de direitos humanos, meio ambiente, proteção das minorias, tudo que erigiu esse belíssimo prédio que é a advocacia brasileira, que tanto serviço já prestou à nossa sociedade, tanto serviço já prestou ao nosso Estado. Então, eu quero dizer que estamos otimistas, depende dos mais jovens, obviamente, não é a nossa geração que será a protagonista desse processo, mas o futuro não tem por que ser pior do que o passado, porque, pelo menos para nós, no Brasil, a realidade do passado não era de justiça plena e efetiva. Todos nós estamos lidando com essa pandemia da Covid-19, que é, na verdade, uma crise humanitária de consequências em múltiplas dimensões sanitárias, sociais, econômicas, fiscais, até eleitorais. A gente tem que viver a vida como ela vem. E, portanto, do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal, nós temos conseguido manter uma atuação constante e penso que eficiente, fazendo as sessões por videoconferência e, interessantemente, temos conseguido começar mais pontualmente, como deve ser, e sem grande prejuízo para o debate que precisamos travar. Nós aumentamos significativamente as decisões no plenário virtual, que é sobretudo onde nós decidimos as questões repetidas e que não são de maior controvérsia. Há uma perda natural que nós não podermos ouvir os advogados da tribuna, que é um capítulo importante da vida de um tribunal. É uma pena, naturalmente, nós não podermos nos encontrar pessoalmente, os ministros, nós nos encontramos antes da sessão e depois no lanche, e podermos nos abraçar, conversar, brincar, trocar ideias. Ao contrário do que às vezes se divulga, não é um ninho de cobras, não. Nós nos gostamos, somos pessoas que nos queremos bem, nos admiramos, nos ajudamos de uma maneira geral. Portanto, faz muita falta o contato pessoal, o contato físico. E a mim, pessoalmente, que tomei posse no Tribunal Superior Eleitoral, era para ser uma grande festa, costuma ter um grande coquetel feito pelas associações da magistratura, a gente revê os amigos, toma um copo, abraça pessoas queridas e, enfim, isso não foi possível. Esse ano eu tomei posse virtualmente, interessantemente, com a presença do presidente da República, do presidente do Senado, do presidente da Câmara e de autoridades, mas tudo virtual,
cada qual no seu quadrado, sem nenhuma interação física. É um pouco estranho. Eu preciso dizer que, curiosamente, tinha mais gente assistindo a posse virtual do que cabe no auditório do Tribunal Superior Eleitoral, que não deixa de ser lisonjeiro, eu diria. Mas vocês imaginem a dificuldade que foi para mim montar toda a minha equipe de trabalho no TSE virtualmente. Portanto, entrevistei as pessoas virtualmente e nós temos feito, através da Secretaria de Tecnologia da Informação, os testes das urnas, os que são possíveis de fazer. Temos feito esses testes virtualmente. Eu mantive a interlocução com os médicos com os quais me aconselhei acerca do adiamento das eleições, os epidemiologistas, os infectologistas, os sanitaristas, biólogo, físico, tudo online, tudo por videoconferência. Fiz individualmente com cada um, depois nos reunimos todos, depois nos reuni com as lideranças do Congresso Nacional, a pedido do presidente Davi Alcolumbre e do presidente Rodrigo Maia, e nós administramos o adiamento das eleições. Eu mesmo estive no Congresso, mas participei de um debate virtual, e o Congresso, aqui se faça o elogio devido e merecido, prestou um grande serviço à saúde pública do país, aceitando aprovar a emenda, concordando em aprovar a emenda constitucional do adiamento das eleições. Portanto, muito solidário com as pessoas que perdem entes queridos, com as empresas que estão enfrentando dificuldades, com as pessoas que perdem os seus empregos, mas a verdade é que no judiciário nós conseguimos tocar a vida com algum grau de normalidade. Para mim, pessoalmente, que já trabalhava em casa parte do dia, agora tenho trabalhado mais em casa o dia hoje tem 16 horas de trabalho. Eu preciso dizer que o estar em casa, para mim e para muitos com os quais eu tenho falado, não significa menos trabalho, antes muito pelo contrário. E olhando para o mundo pós-pandemia, eu sou uma pessoa que gosta de ter uma visão construtiva sobre os fatos da vida, não de negar a realidade. Nós estamos vivendo, como disse, uma crise humanitária e é preciso ser solidário com as pessoas. Porém, olhando o mundo ali na frente, olhando o Brasil ali na frente, eu espero que nós possamos sair melhores e maiores. Eu, na minha agenda aqui, mentalmente organizei, até escrevi sobre isso, eu coloquei 6 itens. Sim, os economistas vão cuidar da economia, os políticos vão cuidar da política, os médicos vão cuidar da saúde pública, mas eu pensei em itens para uma agenda institucional, como aprimorar as instituições e fazer, como disse, um país melhor e maior. Os meus 6 itens são integridade. A integridade vem antes da ideologia. E integridade significa, no espaço público, não desviar dinheiro, no espaço privado, não passar os outros para trás. É com grande estarrecimento que eu verifiquei que mesmo diante da pandemia, ainda havia agentes públicos que procuravam se locupletar com a doença, obtendo vantagens ilícitas na compra de equipamentos em geral. Isso é inaceitável. Nós precisamos romper com essa cultura de naturalização das coisas erradas. Quem faz isso é bandido e deve ser tratado como tal. O segundo capítulo da minha agenda é solidariedade. Eu acho que a pandemia não afetou a todos de maneira homogênea, de maneira linear. Eu, por exemplo, continuo recebendo o meu salário e, portanto, acho que as pessoas que não foram diretamente impactadas pela pandemia têm o dever de ajudar as que foram, inclusive, pagando por serviços que temporariamente não possam ser prestados. E ainda no capítulo da solidariedade, é preciso incentivar a filantropia, e eu vejo nesse ponto com alegria que muitas empresas de áreas diversas têm feito doações substanciais para o enfrentamento da pandemia. O Brasil já tem ricos suficientes para ter filantropia, para ter altruísmo, e eu espero que esse seja o início de uma longa relação
dos mais afortunados com os compromissos sociais do país. Em terceiro lugar, eu acho que o enfrentamento da pobreza extrema e da desigualdade injusta. Acho que a pandemia colocou um facho de luz sobre a pobreza no Brasil. Não que as pessoas não soubessem, mas agora apareceu em horário nobre, as pessoas vendo que uma dezena de pessoas vivem em poucos metros quadrados, em condições de higiene muito deficientes, frequentemente sem saneamento básico, e, portanto, eu acho que nós precisamos sair da pandemia com um grande projeto nacional suprapartidário de enfrentamento da pobreza, com melhor distribuição de renda, o que significa uma tributação mais justa, não escorchante, justa, moderada, mas justa, e, além disso, com grandes projetos de habitação popular, de urbanização, de saneamento básico. Derrotar a pobreza, um país em que a quantidade de brasileiros, quase metade dos brasileiros não tem esgotamento sanitário e a maior parte dos esgotos são jogados na natureza sem ser tratados. Ninguém se torna desenvolvido, nenhum país se torna desenvolvido com esse nível de desigualdade. E meu quarto item na agenda é a prioridade absoluta para a educação básica. Foi isso o que nos atrasou na história e nós temos um compromisso com um Brasil maior investindo em educação básica. Foi a deficiência na educação básica que produziu, infelizmente, vidas menos iluminadas, trabalhadores menos produtivos e menos gente de qualidade para pensar o país lá na frente e enfrentar as suas dificuldades. Portanto, ênfase na educação básica. E, por fim, acho que a pandemia jogou um facho de luz sobre a importância da ciência e da tecnologia no mundo contemporâneo. E espero que nós possamos sair dessa experiência traumática valorizando a ciência e tecnologia, valorizando as nossas instituições de pesquisa, os nossos pesquisadores, trazendo gente de fora e com o compromisso do Estado. E olha que eu não sou um estatista, mas em ciência e tecnologia, em toda parte do mundo, o Estado tem um papel importante. No mundo atual, o grande ativo é o conhecimento, é a tecnologia, é a inovação. As maiores empresas já não são mais as que exploram petróleo, as que fabricam automóveis ou as que produzem equipamentos e utilidades. As grandes empresas são as de tecnologia. Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft. Portanto, investir em ciência e tecnologia, em pesquisa, inclusive na Amazônia, ampliar e valorizar os centros de pesquisa da Amazônia, trazer gente de fora, gente capaz e mandar as melhores cabeças brasileiras, tratar a floresta amazônica como um ativo que ela é e não como um passivo a ser destruído, como uma mentalidade desinformada, muitas vezes prega. Portanto, eu defendo para o país um choque de integridade, um choque de educação e um choque de iluminismo, com razão, ciência, humanismo, progresso social, tolerância e respeito a todos. A Covid chega no Brasil e impacta toda a vida brasileira, de todas as pessoas, de todos os poderes, de todas as instituições. E o judiciário não é diferente. O judiciário, logo no início, através do CNJ, começa a expedir portarias, recomendações, inicialmente sobre o trato mesmo, para evitar o contágio no funcionamento do dia a dia dos fóruns, mas logo na sequência já adota um regime de trabalho domiciliar, e isso atinge o universo de 17 mil juízes, mais ou menos, e cerca de 270 mil funcionários
espalhados por todo o Brasil. Agora, o judiciário tem esse impacto interno nas suas ações, no seu funcionamento, e tem também em relação à própria sociedade, ao próprio Estado brasileiro. E aí é bom que a gente lembre que o papel do Estado, do judiciário, no Estado democrático de direito, que foi erigido na Constituição de 88, é de ser o garante dos direitos fundamentais. É cumprir esse desejo constitucional em cada um dos processos, em cada uma das ações que são levadas ao judiciário. Este é o papel do juiz. E dentre os direitos fundamentais, nós temos o direito à saúde. E vamos ver o que diz a nossa Constituição. A saúde é direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visam a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Esse é um dos direitos fundamentais e tem um rol muito significativo que está na nossa Constituição de 88. Todos têm que ser lidos em conjunto, porque eles são um todo, né, que deve afetar todo o povo brasileiro. Veja, nós temos um fundamento, esse fundamento é a dignidade da pessoa humana. E um objetivo explícito, nós pretendemos construir uma sociedade justa, livre e solidária. Não são palavras soltas, elas todas têm um conteúdo forte que tem que se tornar real. Esse é o papel do juiz, tornar real esses direitos fundamentais. Mais do que nunca está demonstrado o quanto é importante o compromisso constitucional de todos os poderes, inclusive do judiciário. Funcionar de forma, ainda que seja à distância, por esses meios eletrônicos, fazer de tudo para que ele não fechasse as portas. E de fato tem funcionado dessa forma, né? Mas é importante pensar quem é a nossa população, né? Será que toda a população consegue ter acesso a esses meios que a gente precisa para atuação à distância? Nós sabemos que não, né? Nós temos uma população que em sua grande maioria ainda não tem acesso à internet e nem às condições. Por isso que a gente tem que lembrar que o judiciário funciona dentro do sistema de justiça, que para isso nós precisamos ter instituições fortes, como a Defensoria Pública, a Advocacia, o Ministério Público e a própria polícia. Enfim, o que nós podemos verificar desse período é que muitas dessas recomendações, inclusive do CNJ, não são cumpridas da forma devida por uma grande parcela dos magistrados. Veja a recomendação 62/2020, que tem um ponto específico em relação à questão dos presos e dos adolescentes internados. Toda essa recomendação, que foi muito elogiado pelos organismos internacionais, como a Corte Interamericana, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pela ONU, e reconhecida como um instrumento importante para combate numa determinada população que é vulnerável, que é a prisional, nós temos ainda muitas pessoas presas. Agora, no dia 1º de julho, saiu um relatório da Defensoria Pública de São Paulo, que realizou um trabalho lá na penitenciária de Sorocaba, que tem uma determinada capacidade, cerca de 900, e está com 2.000 presos. Sendo que lá foi realizado o teste, né, para verificar a Covid, e cerca de 700 presos estão com a Covid. Isso mostra o quê? Que eles mostram nesse relatório que eles não estão em boas condições de tratamento, que há mistura de pessoas que estão com o vírus e outras não. Enfim, nada do que está na recomendação 62/2020 do CNJ, a gente vê que está sendo cumprido. Eu penso que é preciso refletir sobre esses papéis e especialmente pensar que mesmo esses meios importantes de funcionamento da justiça nesses tempos, ela não vai ser suficiente para atingir ad eterno essa situação. Muitas pessoas perguntam,
como será o futuro dessa justiça. Não haverá justiça que não implique na condição humana e na relação humana. Por isso que é preciso pensar que os meios eletrônicos podem ser importantes em determinadas situações, mas ela não supre a relação dos seres humanos, que sempre são postas nas relações que se manifestam de forma presencial ou de forma próxima. Acho que é necessário pensar que a justiça é humana, deve ser humana, se ela efetivamente quiser cumprir o seu mistério. É com isso que a gente conta, é com isso que eu acho que o povo brasileiro conta. Veio então a pandemia, o que ninguém esperava e ninguém estava acostumado com essa pandemia. Veio então a paralisação de tudo, quarentena, isolamento, o lockdown, e ninguém estava acostumado com isso. Tudo teria que parar, mas a justiça não pode parar. Aí o que aconteceu? Vieram as adaptações. Os fóruns lotados, gabinetes, tribunais lotados de pessoas. Isso não poderia mais acontecer. Mas a justiça não poderia parar. Então, o que aconteceu é que começaram as adaptações com os meios digitais, com as plataformas, com audiências pelo sistema telepresencial, também as sessões dos tribunais com o teletrabalho, com a teleconferência, e tudo virou digital. Muitos não estavam acostumados com isso, e muito menos na intensidade em que ocorreram todas essas atividades do dia a dia forense. Houve então todo o teletrabalho por intermédio das plataformas digitais, menos contatos com pessoas, vários congressos, palestras também utilizando essas plataformas. E o que aconteceu? De uma hora para outra, além de tudo isso, as lives também revertidas para a área jurídica. Chegando-se perto do fim da pandemia, o que restaria de alteração, de proveito no Poder Judiciário? Em primeiro lugar, essa facilidade das plataformas digitais ensinaram a todos que é possível, sim, a continuidade dos trabalhos do Poder Judiciário, mesmo tão só com teletrabalho, com as plataformas digitais. É claro que nunca haverá a substituição do ser humano, porque a área jurídica envolve, antes de tudo, as pessoas. Nós temos, de um lado, defesa de patrimônio, temos, de outro lado, direito de família, temos direitos da criança e adolescente, adoções, temos a parte criminal, temos a liberdade, que é o bem mais precioso que todos fazem questão de ter e manter. Então, embora tenha havido esse progresso nessa área digital, isso vai ser muito utilizado após a pandemia. Haverá um distanciamento em continuação, porque haverá sempre essas lives, esses congressos digitais, ainda para grupos de risco, audiências e também sessões de julgamento em segunda instância por intermédio de teletrabalho. E depois também do que mais nós já sentiremos falta
com o término da pandemia? É a lembrança de que nada substitui a presença do ser humano. Principalmente nessas lides, nessas demandas que envolvem direito de família, que envolve a relação entre cônjuges, entre os excluídos, entre essas pessoas que necessitam de algo como mínimo na sua subsistência. Portanto, por mais que tenhamos o progresso e esse distanciamento que aconteceu, o que nos deixa o fim da pandemia é que sempre há a necessidade primordial do contato entre pessoas. Somos, então, seres humanos que gostamos de pessoas. Essa crise do coronavírus, ela leva a diversas reflexões. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui algumas delas. A primeira delas, é claro, se refere à globalização. A globalização, ela vivia já um dilema muito grande, e esse dilema se acentua bastante com essa crise atual. Esse dilema vinha do fato de que as pessoas ainda tinham dúvidas se era melhor um mundo globalizado a um mundo de estados nacionais. E aí o que a gente vê é que com a crise vem e se espalha rapidamente por meio de viagens internacionais, né, e vem de um país que tem ocupado também uma posição central na economia atual, que é a China, e isso leva, né, rapidamente a gente perceber como existe uma fragilidade desse sistema, que é o sistema globalizado, em que diversas pessoas têm condições de viajar de uma facilidade muito maior, né? Por outro lado, a globalização ela pode também ser a cura para esse vírus, porque a globalização ela traz informações para as pessoas, a gente aprende com as lições de outros países, a gente consegue aplicar aqui no Brasil, em que a onda chegou depois, a gente já consegue aplicar algumas dessas lições. E, claro, o dia que existir uma vacina, essa vacina vai depender muito para ela ser rapidamente distribuída desse mundo globalizado, dessas relações que existem hoje entre os países, né, que são muito maiores do que eram antes. Então, o próprio comércio internacional, as máscaras que a gente recebe da China, que a gente outros aparelhos de proteção, aparelhos que ajudam as pessoas a sobreviverem, eles, claro, eles são hoje objeto de importações, exportações, então é importante isso. Claro que aí vale abrir um parênteses em relação à própria situação da China, porque a dependência da China, inclusive nessa questão das máscaras, fica muito clara. Então os países começam a se preocupar em eles mesmos terem autonomia para fabricar esse tipo de produto essencial. Então, a gente começa a ter uma necessidade de recalibragem da globalização, um pedido para que a globalização ela atenda um pouco também essa demanda de maior controle das fronteiras, de maior autonomia dos países em produzir internamente, não depender simplesmente de cadeias globais de valor, mas de produzir internamente esses produtos. E aí você tem aquele choque, né, que se acentua em relação, por exemplo, às organizações internacionais. Algumas delas vinham sendo questionadas, a OMC passou por maus bocados ultimamente, e essas organizações internacionais, e a mais importante, claro, nesse caso a OMS, a Organização Mundial da Saúde, também são questionadas por alguns países. Então tivemos recentemente aí a orientação do governo Trump de deixar de contribuir para a Organização Mundial da Saúde. Por outro lado, nesse momento, nada seria mais importante do que ter um esforço coordenado internacional para combater esse tipo de vírus, né? Que é um vírus que não respeita fronteiras. Então, existe aí sim uma necessidade de recalibrar sem deixar de lado algumas das conquistas da globalização. A outra reflexão ela tem a ver com a inovação, que é outra grande tendência das últimas décadas, né? A inovação ela vem de um crescimento exponencial de algumas tecnologias. Então a gente tem a lei de Moore, ditando que a cada 2 anos você tem os chips, processadores, a capacidade de processamento dos computadores é dobrada. Por outro lado, a gente tem um vírus que também é exponencial, porque quando ele contamina alguém, essa pessoa pode contaminar 2 ou 3 outras pessoas. Então ele também tem um crescimento, como a gente pôde perceber, muito rápido e exponencial igualmente. Então a gente tem aí essa dicotomia também entre a revolução tecnológica e o vírus, uma luta entre os dois. O Thomas Friedman deu uma entrevista recentemente chamando atenção para isso, e existe sim uma luta
entre esses dois e esperamos, né, que a inovação ganhe, porque a gente depende da inovação para combater o vírus, a gente depende da inovação, por exemplo, dependeu da inovação para o sequenciamento genético rápido do vírus, e mais uma vez não só da inovação, mas da globalização, que permitiu que esse sequenciamento genético fosse intercambiado entre diversas equipes de pesquisadores ao redor do mundo, mas também quando houver uma vacina, essa vacina certamente vai surgir, se surgir de modo mais acelerado, vai ser graças à inovação. E a inovação gera outros dilemas, né? Existe o dilema, por exemplo, da privacidade. Então nós temos hoje condições de rastrear as pessoas e de criar uma espécie de regime de biovigilância, de saber quem está doente, quem não está, com quem a pessoa teve contato, mas isso também acaba gerando um monte de questionamentos a respeito de privacidade. E por fim, a terceira reflexão que a gente pode fazer é a respeito da relação dessa crise com a sustentabilidade. Porque existem duas ondas que são muito faladas, que a primeira é essa onda da pandemia em si, que é uma onda que afeta a saúde, é uma onda muito preocupante. A segunda onda, que também vai acontecer inevitavelmente, que é uma onda econômica, uma recessão que virá da quebra da atividade econômica durante essa pandemia. Mas há uma terceira onda que também está no horizonte, que a gente não pode deixar de ter em mente, que é a mudança climática. O aquecimento global, assim como está acontecendo com a pandemia, também vai trazer mudanças econômicas profundas, um profundo efeito econômico por meio da inundação de cidades costeiras com aumento do nível do mar, por meio do desequilíbrio de safras agrícolas, por meio de ondas de refugiado criadas em países em que também o nível do mar vai subir. Quer dizer, existem inúmeros exemplos, fora efeitos que a gente já começa a notar desde já. Claro, não é imediata como uma pandemia, mas ela é tão preocupante quanto, e a gente tem que tirar alguma lição disso. E outras lições que a gente tira são do nosso dia a dia, né? Nós estamos quase todos aqueles que conseguem fazer isso, trabalhando em home office, trabalhando de casa, percebendo o quanto que às vezes as reuniões não são necessárias, às vezes quantos deslocamentos podem ser eliminados, as viagens, então nem se fala. Então, existe sim uma nova consciência, a gente já vê os efeitos também imediatos, infelizmente eles não devem ser duradouros, de queda de poluição em algumas grandes cidades. Então, a gente percebe que com isso, né, a gente tem outras prioridades. A prioridade de cuidar do ambiente ela não deixa de estar ligada à prioridade de cuidar da economia, e que nós temos sim condições de viver nossa vida de uma forma diferente, que um outro mundo é possível. Estamos passando por tempos difíceis, talvez os mais difíceis que eu já vi em toda a minha vida. Essa é uma situação de guerra, guerra da nossa geração. Não é uma guerra com armas, mas é uma guerra contra o inimigo que você desconhece. Algumas coisas nós temos que fazer para enfrentar essa epidemia. Primeiro, é seguir as orientações das autoridades sanitárias, de saúde, do Ministério da Saúde, da Ciência, do Secretário de Saúde, enfim, das autoridades que estão estudando esse assunto. Segundo ponto é se cuidar, claro. Higienizar as mãos, manter a distância, evitar contato pessoal nesse momento difícil, cuidar da população mais vulnerável. As tarefas essenciais estão sendo cumpridas, mas se você não tem essa tarefa essencial, se você pode ficar em casa, não saia de casa. Ouça as autoridades, fica no seu isolamento social, utilize as redes sociais. Isso é provisório. Nós não sairemos disso se não fizermos as coisas conjuntamente. Não existe mais eu ou você. Existe nós. Nós sairemos disso juntos. Mas para isso é preciso uma palavra fundamental nesse momento. Solidariedade. E nesse momento, solidariedade significa uma coisa só. Fique isolado, fique em casa. Não saia a não ser na necessidade fundamental. Eu queria dar um rápido depoimento dos impactos dessa crise de saúde pública no funcionamento do Poder Judiciário brasileiro. A gente sabe que em diversos tribunais as atividades estão suspensas, os prazos estão suspensos, algumas audiências, principalmente nos tribunais, estão sendo feitas de forma virtual, os despachos estão sendo feitos de forma virtual. Isso, de certa forma, impõe uma nova forma de atuar das advogadas, dos advogados. Nós precisamos nos preparar para esse tipo de relação menos pessoal, menos próxima, essas relações à distância.
Então a gente está tendo uma série de novos mecanismos de acesso à justiça, novos mecanismos de interação com o Poder Judiciário, e tudo isso imagino que veio para ficar. Eu acho que passada essa etapa, essa crise, essa pandemia, nós teremos uma nova forma de atuar junto ao Poder Judiciário. As audiências, boa parte delas vão continuar sendo por videoconferência. Hoje, testemunhas já prestavam depoimento por videoconferência. Eu acho que isso vai se intensificar. Os despachos com os magistrados, boa parte deles, para o bem e para o mal, vão ser feitos por videoconferência. Para o bem, porque bem ou mal, vai ser possível alguém de um lado do país fazer um despacho com o juiz do outro lado do país sem precisar se deslocar, sem o custo do deslocamento. A pandemia modificou muito do nosso viver e no mundo jurídico isso não foi diferente. Especialmente para a advocacia, é importante dizer que teve realmente uma ressignificação do nosso trabalho. Para muitos, esse foi um momento de muita dificuldade, não só porque nós não estávamos, do ponto de vista do judiciário de uma maneira geral, capacitados para lidar com um momento desse, então nós ainda temos muitos processos físicos, especialmente na área criminal, ainda não temos uma estrutura democrática que, de certa forma, possibilite a todos os advogados terem o mesmo acesso, não só no uso do processo judicial eletrônico, como também acesso aos mecanismos necessários para exercerem sua profissão. Por outro lado, para um outro setor da advocacia, foi uma oportunidade de repensar os seus mecanismos de organização dos escritórios, da forma de trabalho. A tecnologia ela entrou realmente com um peso muito relevante nesse momento. A gente vai compreender nos próximos anos, talvez, o impacto que isso teve para várias profissões. E, com certeza, no direito, no mundo jurídico, na advocacia, esse momento que nós estamos vivendo teve um impacto profundo que vai se desdobrar pelos próximos anos à frente. Além disso, foi possível verificar que, nesse momento, também muitos ataques às instituições têm sido feitos de forma reiterada. E acho que um ataque gravíssimo que a gente acompanhou foi justamente o ataque ao nosso Supremo Tribunal Federal. É óbvio que esses atos antidemocráticos, esses ataques frontais ao Supremo, eles são algo muito preocupante. E é importante que a gente tenha realmente respostas, que a gente tenha saídas. Acredito que, inclusive, o Supremo tem tido uma postura bastante interessante ao fazer esse combate. Isso não foi só possível de ser verificado nas manifestações de uma maneira geral, mas também nisso que eles estão chamando do inquérito das fake news. Esse processo, essa averiguação desses ataques reiterados ao Supremo, ela teve muito debate sobre se seria, de fato, algo que teria cabimento, ou se não teve, se não teria, se teria algum tipo de vício. Recentemente, o STF decidiu pelo entendimento de que era realmente um inquérito legal e que ele vai permanecer e vai se desdobrar. Isso tem impactos também muito diretos na vivência do que a gente vai ver aí pelos próximos dias, principalmente porque esse inquérito ele apura algo que também foi uma constante para nós como assunto na pandemia, que são justamente as fake news, essa desinformação orquestrada, profunda, que mexe com a parte da democracia, que mexe realmente com a condução ou a insinuação de posições que acabam por deixar nós na dúvida, né, se aquilo é verdade, se aquilo é mentira. É realmente muito importante que tenha uma medida de combate a essa desinformação, que persiga não só aqueles que são produtores da desinformação, mas aqueles também que a financiam, que são beneficiários delas. E o judiciário tem um papel importante na condução de todo esse procedimento. É óbvio que sempre vão ter discussões sobre legalidade e ilegalidade, mas é fundamental que a gente permaneça podendo debater. E é isso que eu acho que é o mais importante, que a gente permaneça num procedimento democrático, que a gente permaneça com a possibilidade da discordância, que a gente consiga manter a liberdade de expressão. Então é muito importante realmente o trabalho que os jornalistas têm feito, e eu acho que realmente esse é o caminho que nós temos que seguir para conseguir combater qualquer tipo de atentado à democracia e conseguir fazer com que, no nosso caso, né, da advocacia, estejamos sempre prontos para poder garantir o Estado democrático de direito e garantir que as pessoas tenham liberdade.
Falar de aumento de recuperações judiciais num cenário de pandemia é praticamente trabalhar em cima do óbvio, né? A gente vem recebendo cada vez mais sinais de que a gente vai passar por uma crise sem precedentes. Hoje, o FMI apontou que a contração da nossa economia vai ser de aproximadamente 9,1%. Esse tipo de redução ele não se verificava há mais de 120 anos. Então, ilustra um pouco o que a gente tem pela frente, né? Um cenário bastante desafiador para as empresas, cenário esse em que vai fazer toda a diferença a preparação daqueles que, mesmo em dificuldade, agora mesmo com seus negócios suspensos, vão buscar ali alguma alternativa para voltar ao mercado. Então a gente tem visto que essa preparação ela tem começado, as empresas elas têm buscado entender mais do processo de recuperação. Isso acaba gerando aí algumas conclusões. Então, por exemplo, uma empresa que não tem atividade nenhuma ainda, ela se prepara para entrar com a recuperação, aguarda o momento de retomada e aí sim, a grande maioria das vezes, acaba distribuindo o seu pedido de recuperação. Uma outra questão que também tem retardado, eu acho que um pouco esses processos, são algumas iniciativas legislativas que estão sendo discutidas nesse momento, buscando um reequilíbrio das discussões de RJ num cenário de pandemia. A gente tem uma lei que já vigora há mais de 15 anos, que por conta desse tempo trouxe aí uma serenidade, uma segurança para se fazer essa discussão, mas tudo isso dentro de um cenário de normalidade, ou se de crise, não dessas proporções. O que a gente enxerga em relação à recuperação judicial nesse momento é a essencialidade da ferramenta. Muitas vezes você não tem como conduzir uma negociação com todos os seus credores sem se valer de um processo para isso, um processo que coletivamente traga todos numa mesma situação, onde a empresa não seja, por exemplo, constrangida ou levada por um determinado credor a um cenário de falência, enquanto ela vinha ali negociando com todos, né? Então o processo de recuperação ele autoriza essa discussão coletiva sem que ninguém aperte o botão de pânico, né? Pelo menos por um determinado tempo, 180 dias, que eventualmente podem ser prorrogáveis. O que tem de importante, eu acho, é essa conscientização de que se a RJ, recuperação judicial, já foi importante em outros momentos de crise, nesse momento de crise absoluta, ela vai ser ferramenta essencial para o reequilíbrio das relações. É bem provável que, sem a utilização de um expediente como esse, boa parte das empresas hoje não consiga cruzar a ponte. Então, é um mecanismo que eu acho que vai ter a sua utilização asseverada aí nos próximos meses e vai trazer para aqueles que precisam a resposta necessária para a manutenção dos seus negócios, que no fundo é o que mais importa, manutenção de empregos, pagamento de tributos e retomada aí das atividades.
É isso que a gente espera num cenário absolutamente inusitado, né, de pandemia, de crise que a gente está vivendo nesse momento. E além dos impactos econômicos e sociais, tais medidas para conter a disseminação do vírus têm provocado também impactos no judiciário. Os serviços estão sendo reorganizados, o trabalho remoto está sendo amplamente adotado e as audiências por videoconferência estão sendo incentivadas. Sabemos que o momento pede adequações para que a vida possa seguir dentro das possibilidades atuais, mas devem ser considerados vários aspectos e é preciso ficar atento aos reflexos que isso pode trazer, especialmente na primeira instância, podendo resultar prejuízos incalculáveis ao acesso à justiça. Além de alguns pontos como a preservação de prova oral sem contaminação, a vedação legal de quem ainda não depôs, assistir o interrogatório da parte contrária e a garantia da efetiva liberdade de quem depõe fora do ambiente judicial, é preciso levar em conta as dificuldades, impedimentos e impossibilidades que a simples imposição de novos instrumentos tecnológicos podem levar aos jurisdicionados. Se para a própria justiça a dificuldade de se adequar a essa nova realidade se faz presente, o que dizer das partes? Nem mesmo a advocacia está plenamente habilitada à imposição imediata de aderir a essas novas tecnologias. Como não levar em consideração que mais de 33 milhões de brasileiros não têm onde morar? Como essas pessoas que não têm casa teriam acesso e acessibilidade à justiça e à tecnologia? E mais, segundo dados do IBGE, 1 em cada 4 brasileiros não tem acesso à internet. É preciso, então, pensar em meios para não prejudicar o jurisdicionado com a inovação tecnológica, bem como observar o devido tempo para a adaptação a tais condições. Se isso se mantiver e mesmo após a pandemia, será preciso pensar em formas de resolver ou minimizar esses impactos. Como em todas as crises, ouvimos que elas trazem oportunidades. Talvez seja o momento de promover a inclusão dos vulneráveis e hipervulneráveis e de pensarmos qual será o papel do judiciário na proteção dessas pessoas e na redução das desigualdades sociais e como essas pessoas terão acesso à justiça. Para finalizar, trago os ensinamentos do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin. Quanto mais democrática uma sociedade, maior e mais livre deve ser o grau de acesso aos tribunais. Ao se proteger o hipervulnerável a rigor, quem verdadeiramente é o beneficiado é a própria sociedade. Bom, buscando enfrentar o desafio que é falar de algo novo, né, pelo menos para a maioria de nós, algo que alterou toda a nossa rotina pessoal, familiar, profissional, que nos traz uma série de angústias e incertezas, né? Afinal, quem poderia imaginar, há menos de 6, 7 meses, que hoje estaríamos todos, ou grande parte da população, não brasileira, mas mundial, com a sua rotina alterada, né? Sem ter certeza de como será o amanhã, de quando nós voltaremos ao normal e, principalmente, qual será este normal? Será aquele normal que a gente estava acostumado ou será um novo normal? Então, este momento nos traz uma série de dúvidas, incertezas, angústias, 4 meses, 3 meses de resguardo e para a maioria ou para quem tem pais que sejam cuidados, pessoas com comorbidades que também inspiram cuidados, e crianças pequenas que não têm mais o convívio do lar e que passaram a ficar reclusas também em casa para se proteger e proteger os seus familiares. É um momento bastante diferente, bastante especial. Mas sabemos também que momentos especiais trazem oportunidades de mudança, de quebra de paradigmas, de avanços, evoluções que vinham, né, caminhando e que com esses acontecimentos tendem a se tornar mais rápidas, mais velozes, serem antecipadas. E a atividade, o convívio remoto, vamos chamar assim,
né, em contraposição ao convívio físico, ao convívio real, no mundo real, ele era uma realidade que vinha se impondo e agora foi antecipado. E implica e traz diversas implicações, tanto no ramo da justiça como um todo, como também, em especial, no ramo, né, da minha atividade, no ramo da Polícia Judiciária, da Polícia Investigativa, no meu caso, na Polícia Federal. Quando a pandemia começou, todos nós ficamos também com muita certeza como que seria a nossa atividade, né? Porque, evidentemente, tem atividades de campo que nós não podemos fazer à distância. Nós temos que ir para a rua para fazer levantamentos de campo, confirmações de informações, cumprir, né, e realizar medidas de busca e apreensão de documentos, prisões de pessoas. São atividades que nós temos que fazer na rua. Entretanto, esse momento nos impôs uma reflexão de se haveria atividades que a gente poderia fazer remotamente. Poderíamos fazer à distância, com os meios de comunicação, com os meios de informação que hoje temos disponíveis. E a resposta que a gente vem encontrando é que é possível, né? É um desafio você conseguir trabalhar fora daquele ambiente que você estava acostumado, mas em algumas atividades é possível. E tem um ingrediente a mais. Como trabalhar remotamente em equipe, onde a equipe muitas vezes precisa estar ao mesmo tempo presente e numa mesma plataforma para compartilhar, trocar informações. Então, este exercício tem sido bastante rico, no sentido de aprender a trabalhar remotamente. Não se pode falar ao mesmo tempo, não se pode ter ruído, porque o ruído é potencializado pelos microfones, que são sensíveis para captar recurso. As pessoas têm que ser objetivas, aprender a falar e a ouvir de forma remota, em grupo. Né? Então, temos trazido também esse desafio. E no âmbito da justiça, vejo que pode ajudar bastante no acesso ao Poder Judiciário. Será que não seria possível um juiz da causa montar uma sala de atendimento virtual para despachar com o advogado, evidentemente respeitando, né, as disponibilidades de um e de outro, combinando para que não haja sobreposição? Eu tenho certeza que a gente vai saber tirar dessa situação toda, que é muito crítica, muito triste, né? Milhares de pessoas vão perder a vida nesta pandemia, mas a humanidade, ela é resiliente, ela é sábia, né, em tirar lições, aprendizados no momento de dificuldade. Então, tenho certeza que a gente sai com muitas dúvidas, mais dúvidas do que certeza desse período, mas também enxergo uma oportunidade da gente conseguir melhorar a prestação do serviço de justiça, no nosso caso, na Polícia Federal, da investigação criminal, que ela seja ainda mais célere, mais efetiva, com menos custos, né, não financeiros, mas de toda a natureza para todo mundo, que alcance melhores resultados, e que as ferramentas tecnológicas que elas nos aproximem e que nos faça avançar, que as pessoas também usem com responsabilidade. A tecnologia está à nossa disposição, o custo dela, como é diluído entre todos, ou quase todos, ele é mais acessível, e então nos aproxima. Mas se a gente usar sem responsabilidade, nos afasta. Nós temos que cuidar da tecnologia assim como devemos e deveríamos cuidar das nossas ruas, para que não seja um local insalubre, para que não seja um local perigoso, para que daqui a pouco a gente não fale, como chegamos a falar, que não pode andar na rua porque a rua é perigosa, não pode andar na rua porque é escura, não pode andar nas ruas e nas praças porque tem risco de sofrer violência. Então, que a tecnologia também seja usada para o bem, para que a gente não tenha que orientar as pessoas a que não naveguem, não usem com tranquilidade, porque é insegura. Eu penso que o primeiro ponto que impactou todo o judiciário brasileiro foi a questão
da suspensão dos prazos. Então, no começo da pandemia, os prazos ficaram suspensos por um curto período. E depois foi a adaptação de todos ao trabalho em home office. O trabalho em home office foi legislado no Brasil apenas com a reforma trabalhista em novembro de 2017. Então, é um tema pouco discutido, pouco utilizado pelos empregados brasileiros e pelas empresas brasileiras. Então, é um tema que gerava muita dúvida, não só de forma legal, como de ordem prática para todos os empregados. Então, a questão do trabalho em casa teve um impacto bem grande no começo da pandemia, até todos se adaptarem a esse estilo de trabalho remoto. Entretanto, a gente tem uma vantagem no Brasil, que os processos são digitais. Então, existem poucos processos que atuam fisicamente, que ainda são físicos no Brasil. Então, a gente teve uma facilidade para lidar com os casos que continuaram andando, continuaram com os prazos correndo, e que eu penso que o CNJ tem feito um esforço com juiz, com magistrados em geral, para manter o bom e regular andamento do processo. Então, as audiências continuam acontecendo de forma online, as sustentações orais continuam acontecendo de forma online, eles têm feito de tudo para manter o bom andamento do processo. A gente tem visto alguma relutância, por incrível que pareça, por parte dos advogados, que estão pedindo o adiamento de muitas dessas sessões telepresenciais para presenciais, ou porque desconhecem a tecnologia, ou porque tem algum tipo de preconceito de que aquilo não vai funcionar como eles gostariam. Então, a gente está tendo alguma reticência aí por parte dos advogados. Outra questão que eu acho que merece ser endereçada, quando a gente fala de impactos do Covid no judiciário, é a questão de que o tema Covid foi cadastrado no CNJ como motivo de ação. E existem milhares de ações que já tratam sobre a pandemia. O governo editou inúmeras medidas provisórias para tentar endereçar os pontos mais problemáticos da pandemia. Então, ele endereçou a questão do benefício emergencial, dos R$600 para os empregados autônomos, a questão da suspensão do contrato de trabalho e redução da jornada com redução de salário para os empregados, a questão de como que vai ser a devolução do dinheiro de quem gastou com entretenimento ou com viagens, com o setor do turismo, crédito para microempresários. Tem inúmeras medidas provisórias para tentar endereçar o tema da pandemia. Mas mesmo assim, existem milhares de ações ajuizadas que tratam desse tema. Então, nós teremos uma vasta jurisprudência, inúmeras decisões em virtude de novos casos concretos que surgiram em virtude da pandemia. A gente vai, depois que o Covid, se Deus quiser, uma hora esse Covid vai acabar, porque a gente está já há quase 100 dias nessa questão de quarentena, de isolamento social. Eu penso que a gente ainda vai ficar um bom tempo no judiciário tendo as decisões que vêm desse período difícil que a gente está vivendo. Então, como eu disse, tiveram muitas medidas provisórias editadas, muitas questões, muitas controvérsias, e os operadores do direito estão tendo que estudar e se atualizar mais do que nunca. Porque as medidas provisórias vêm, elas passam primeiro pelo Congresso, depois elas vão para o Senado, sofrem alteração, o presidente tem costumado vetar alguns pontos, então um negócio que eu recomendo muito para você ficar sempre muito atualizado na sua área de atuação, porque tem novidade todos os dias. Então, para você conseguir dar um bom atendimento para o seu cliente, endereçar direitinho os temas relacionados à pandemia, é importante estar muito atualizado, mais do que nunca. Porque como a gente está vivendo uma situação nova, a legislação e as leis vão seguir essa novidade também, e vai vir toda nova para conseguir endereçar esses temas complexos que estamos vivendo. Indiscutivelmente, a pandemia que parou o mundo, primeira vez que temos um fenômeno paralisando o mundo, trouxe uma série de implicações na área econômica, na área sociológica, política, etc., em todos os países. Duas são as grandes frentes que a pandemia exigiu do mundo: o combate à própria doença, um problema, portanto, de saúde, e uma tentativa de recuperar a economia extremamente abalada pela única técnica que se encontrou para não permitir um avanço
acelerado para o qual o sistema de saúde do mundo inteiro não estava preparado, que é como um confinamento, como permitir no futuro a recuperação da economia. Problema econômico grave, com queda do PIB no mundo inteiro, e um problema de saúde não solucionado ainda, que não se encontrou uma vacina capaz de estancar a rapidez com que o vírus, que é realmente poderoso e tem provocado uma preocupação e desespero em muitos países e, indiscutivelmente, a tristeza para muitos lares. O que eu vejo em relação à advocacia e os problemas jurídicos decorrenciais dos problemas de saúde, os primeiros nós já víamos, e foram aqueles que quiseram se aproveitar da pandemia para fazerem bons negócios, vendas de respiradores, etc., às vezes alguns incompletos, por valores muito acima do mercado, provocando inclusive reação por parte da Polícia Federal, ao mesmo tempo uma certa insensatez de muitos que, pretendendo, por desconhecerem quais seriam os caminhos possíveis para combater o vírus e, ao mesmo tempo, alavancar a economia, passaram a tomar decisões, algumas efetivamente fora de uma perspectiva de solução plena dos problemas que afetavam toda a humanidade. Mas o certo é que o Brasil, ao contrário dos outros países, criou um terceiro problema, como nos Estados Unidos, que também agora, em função da aproximação da eleição, uniram o problema de saúde e o problema econômico com o problema político. Nós passamos a ter, depois da saída do ministro Moro, aquela cinematográfica saída, quando o país, em conhecimento de coisas que, enfim, feitas às portas fechadas, nunca seriam feitas, ou ditas a portas abertas, criando quase que uma crise entre poderes, entre poder judiciário, poder executivo, poder legislativo, crise política essa que permanece até hoje. E, evidentemente, os grupos radicais de todos os lados, da oposição e da situação, não os moderados da oposição e da situação, aproveitando para defender teses esdrúxulas contra a democracia. Eu, pessoalmente, tenho uma interpretação do artigo 142, que não é a do Supremo, nenhum dos ministros do Supremo participou de consultas ao Constituinte, de audiências públicas na Constituinte, razão pela qual eles não viram, naquele momento, que a criação do título 5º da Constituição era para ter um instrumento para garantir a democracia, não para romper a democracia, para garantir as instituições democráticas, não para romper as instituições democráticas. E o título 5º tem o título da defesa do Estado, das instituições democráticas e das Forças Armadas, o poder de ser o poder moderador. Embora respeite a decisão do Supremo, que eu defendo o seu feudo, de entender que é o poder que é um poder maior que os outros, porque pode interferir no poder legislativo e no poder executivo, e não interferir no poder legislativo e no poder executivo. Quem decide se é correto ou não a interferência é o próprio poder judiciário. É uma interpretação que eles entendem que não aceitam e aproveitaram para ter a opinião de outros juristas. Há também diversos juristas que apoiam a minha interpretação, que o 142 é um dispositivo para não ser utilizado, mas que numa crise violenta, numa crise de conflito entre poderes, a pedir de qualquer poder, pode entrar exclusivamente, pontualmente, para repor a lei e a ordem. É que está no título que é intitulado da defesa das instituições democráticas, título no qual não está o poder judiciário, nem o poder legislativo, nem o poder executivo. Então, dentro dessa linha, eu entendo que essa crise política foi uma crise que, de rigor, veio complicar o problema
da solução pós-pandemia da nossa alavancagem. Mas eu sou alguém que sempre foi otimista, apesar da idade. E eu entendo que nós vamos encontrar uma saída, os ânimos deverão ficar menos beligerantes a partir da tensão de crise que tivemos até o presente. E eu estou convencido de que o bom senso terá que prevalecer, porque o artigo 142 da Constituição, do título 5º, foi colocado na Constituição como uma garantia extrema da democracia, se possível, para nunca ser utilizado, porque tanto o Estado de Defesa, o Estado de Sítio, ou a função das Forças Armadas para repor a lei e a ordem, só teria que ser utilizado, em última instância, quando todas as tentativas falharam. E do ponto de vista da advocacia, nós estamos vivendo, como todos os segmentos da economia, com uma redução de atividade que poderão ser retomadas a partir do momento em que passasse a pandemia.